aí, tudo certo com você? Vamos lá, estou eu aqui de novo, professor Noslen, para mais um pouquinho de língua portuguesa. Aula de agora, novo acordo ortográfico. Bom, primeiro vou começar falando para você o seguinte, já não é mais tão novo assim, né? Novo acordo ortográfico, mas olha só, já faz pelo menos aí uns 10 anos que você está utilizando esse novo acordo, ou seja, já não é mais tão novo. Na verdade, se a gente entrar na história do novo acordo ortográfico, ele começou a ser trabalhado em 1990. Em 1990, Portugal e Brasil sentaram para conversar sobre tentar unificar a escrita. Óbvio que a escrita, por quê? Porque não tem como unificar a fala. Tem os sotaques, tem as regiões. Se dentro do Brasil já tem variação, né, de sotaques e tudo mais, imagina, né, entre Portugal e Brasil. Então, obviamente, sentaram para tentar unificar a escrita, para que as palavras e as escritas fossem muito parecidas, para que eu não tivesse nenhuma dificuldade de entendimento dos textos de Portugal no Brasil, do Brasil em Portugal, e também, obviamente, passando toda a comunidade lusitana, todos os países falantes nativos de língua portuguesa. Então, lá, em 1990, sentou para conversar Brasil e Portugal, e estabeleceram que, a partir de 1999, ficaram 10 anos discutindo o novo acordo, e quem ia mudar, quem não ia mudar, para, a partir de 1999, começarem a implantar o novo acordo. Veja, a partir de 99 começar a implantar. Para implantar esse novo acordo e implantar nas séries básicas, e aí essas crianças que entravam nas séries básicas, dali 10 anos, estariam já saindo da série básica, estariam lá no final do ensino médio, então estariam sendo alfabetizados com o novo acordo. Obviamente que Portugal fez isso, alguns outros países fizeram isso, mas o Brasil deixou para falar sobre isso só lá em 2009. E quando chegou o momento de estar todo mundo alfabetizado, já com o novo acordo, ninguém estava e parecia algo surreal, parecendo, meu Deus, mudou tudo do nada. Não foi do nada, foi uma falta de organização do Brasil, mas o que vale é que hoje todos temos que saber lidar com isso, e eu espero que você já tenha sido alfabetizado com o novo acordo, e que você já saiba como funciona, mas se eu estou falando desse novo acordo para você, que já não é mais tão novo assim, vamos falar do acordo de 1990, vamos botar um nome assim, o acordo de 99. Então, se eu estou falando dele para você aqui nessa aula, uma aula inteira dedicada a isso, é que provavelmente ainda tenhamos alguns problemas em relação a isso. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu nesse projeto todo aí. A gente vai usar bastante agora a variação entre tela e entre a minha fala aqui. Nós vamos tentar ficar mesclando um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, olha na tela, rapidinho, só para você ver. Então tá aí o panorama geral dessa unificação. Como eu falei para você, a ortografia unificada, começou lá em 1990. E os países que assinaram isso aí foi lá, ó, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, obviamente, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste, que aderiu posteriormente esse tratado aí, certo? Que foi, digamos aí, promulgado em 2008, 2009, beleza? Maravilha, tranquilaço. O que mudou? Tá aí, ó, mudou um pouquinho do alfabeto, trema, acento diferencial, acento agudo, acento circunflexo, hífen e a grafia de algumas palavras. Nós vamos ver um por um desses elementos aqui, bem de boa aí. No alfabeto foi muito fácil, muito simples. O que mudou? Mudou que no Brasil nós não tínhamos essas 3 letras no nosso alfabeto. Então até 1990 lá, nós tínhamos apenas 23 letras, e aí passamos a ter 26. E daí entrou agora o K, o W e o Y. Obviamente que isso aqui não é novidade para você. Provavelmente você já tenha trabalhado com isso já há mais tempo, mas é importante dizer que os nomes das pessoas que eram, por exemplo, Wesley até 1990, que tinha W no nome, era um nome estrangeiro, porque o W não fazia parte ainda da língua portuguesa, agora, obviamente, já faz tranquilamente. Show de bola! Agora sim, mudanças em alguns acentos. Primeira coisa, olha só, o acento dos ditongos abertos EI e OI, certo? Nas paroxítonas não existe mais. Porém, a pronúncia não se altera, a pronúncia continua a mesma. Então, olha só, olha para mim aqui. Quando eu falo a palavra ideia, plateia, colmeia, asteroide, paranoia, são palavras que tem na paroxítona esse ditongo aberto. Então, olha só, vou colocar para você aqui no quadro. Quando eu falo ideia, ideia era escrito dessa forma. Tinha um acento aqui. Com o novo acordo, este acento não existe mais. Então eu não preciso mais grafar o acento. Porém,
a pronúncia é a mesma. Ninguém vai falar ideia. Continua sendo ideia. Tá? A mesma coisa com a palavra colmeia. Olha só. Colmeia era escrito com acento. Assim. Por causa do ditongo. Agora não tem mais o acento. Mas ninguém vai pronunciar. Ó, até apaguei tudo já aqui. Vou colocar de novo. Ninguém vai pronunciar. Ai, colmeia. Colmeia e sem meia. Nada a ver. Continua colmeia. A pronúncia não se altera. Beleza? Outra parada aqui, ó. Outra palavrinha. Paranoia. Ó. Paranoia. Também tinha acento, certo? O acento era aqui, ó. No oi. Né? Paranoia. Certo? Não tem mais. Mas a palavra continua sendo paranoia. Ninguém vai escrever paranoia, paranoiado. Não, né? Nada a ver. Paranoia, continua o mesmo acento. E aí tem aquela brincadeirinha, né? A palavra plateia. Plateia também entra aqui nessa regra. Ó. Plateia. Deveria ter acento aqui. Não tem mais, certo? Então plateia não tem mais acento. O pessoal senta no chão agora. Nada a ver. Péssimo essa. Mas o que importa é que não mudou a pronúncia. Continua a mesma pronúncia, só não vou mais grafar o acento. Então, quando eu tenho ditongo aberto oi e ei nas paroxítonas, eu não preciso mais grafar os acentos, mas eu tenho a mesma pronúncia. No entanto, nas oxítonas, isso não mudou. Então, por exemplo, a palavra herói. E agora vale a pena até mostrar um detalhe importante aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu falo a palavra herói, herói é uma oxítona que termina com esse ditongo aberto, ó, herói. Então aqui tem acento, aqui mantém o acento. A oxítona mantém o acento, herói, certo? Cowboy. Agora, olha que doido. Se eu fizer a palavra heróico, o que acontece? Heróico é derivado de herói. Continua com o ditongo aberto, mas agora não é mais uma oxítona, e sim uma paroxítona. Antigamente tinha acento aqui, agora não tem mais. Porque recai na regra anterior que eu falei para você. Ó, herói, oxítona terminada em ditongo aberto oi com acento. Heróico, paroxítona com ditongo oi, não tem mais acento. Mas a pronúncia é a mesma. Cuidado com isso. Algumas palavras, quando derivam de outras, vão ter essa situação. Então, heróico não tem mais acento. Herói continua com acento. Não confunda isso aí, beleza? Então olha lá na tua telinha rapidinho, você tem lá ó, alguns exemplinhos, ó, corrói, dói, papéis, faróis, todas aí, apoia, anzóis, todas com a oxítona acentuada, beleza? A mesma coisa continua valendo para os ditongos abertos, ali, só para arrematar para você, ó, nos monossílabos, né? E também nas oxítonas. Então aí não mudou nada nesses acentos. Aqui, olha que bonitinho. Hiatos que tem duplo O e duplo E perderam acento. Ó, a palavra creem tinha um acento circunflexo aqui, ó. Certo? Era creem com acento circunflexo. Agora não tem mais. Assim também como deem, leem, veem, abençoo. Co. O que é co, professor? Co do verbo coar. Eu coo o café. Jesus! Coroou. Enjoo, perdoo, vou, mou. O que é mou? É o momo? Não, nada a ver. Moer, né? O verbo moer. Eu moo. Opa, o verbo moer. Zoo, professor, é o zoológico? Não! Zoo é o quê? O verbo zoar, conjugado, né, gente? Então, todos eles deveriam ter acento antigamente, não tem mais. Lembrando que a pronúncia sempre continua a mesma. Aqui. Quando eu tenho lá o hiato não muda, continua igual, já falei da regra do hiato na aula de acentuação, certo? Aqui, essas palavrinhas, ó, feiura, baiuca, bocaiúva, sauípe, todas tinham acento aqui, ó. Bocaiúva, baiuca, feiura. O que aconteceu? Com o novo acordo, isso aqui não acontece. E eu já mostrei isso também lá na regra da acentuação. Tudo bem? Isso sempre acontecia lá, agora não tem mais. Seguimos. Esse é importantíssimo e agora você pode vir para mim aqui para nós conversar. Trema. Trema era aqueles dois pontinhos em cima do U, que dava aquele som meio aguado, né?
Tipo quando eu falava 50, ó, 50, né? Tem um troço meio aguado nesse 50, né? Então esse trema aparecia nas palavras. Eu vou colocar a palavra aqui, ó, tranquilo. Deixa eu pegar uma outra caneta. Aqui, ó, tranquilo. Tranquilo era escrito com trema, né? Tranquilo, ó. Esses dois pontinhos aqui era o trema. Não tem mais o trema. Mas eu continuo pronunciando como se existisse, né? Eu não vou falar tranquilo. Ah, tá tranquilo? Não, é tranquilo. Continua com esse mesmo som. Mesma coisa aqui, ó. Pinguim. Pinguim também tinha trema. Não tem mais. Mas não é por causa disso que você vai pronunciar pinguim. Ah, eu vi um pinguim. Não, né? Pinguim. Continua a mesma pronúncia. Outro exemplo. Linguiça. Certo? Tinha trema aqui também. Certo? Ah, professor, parece uma carinha. Parece uma carinha. É isso mesmo. Linguiça. Tira o trema. Não precisa mais grafar o trema, mas a pronúncia é a mesma. Linguiça. Certo? Ah, não vai falar linguiça. Né? Então fique tranquilo, não trema na linguiça. Beleza. Seguimos. Certo? Trema, então, não existe mais. Não precisa só grafar esse trema aí. Seguimos e agora vamos para os acentos diferenciais. Olha para a nossa tela aí e olha que interessante. Algumas palavras antigamente tinham um acento diferencial, que era para diferenciar o que era uma classe de palavra ou outra. Olha a palavra para. Tem o verbo para, do verbo parar, obviamente, e tem o para preposição, tipo, vou para casa, isso é uma preposição. Agora, se eu falar assim, para com isso, menino, isso é um verbo. Esse para tinha um acento aqui, ó, para diferenciar deste para preposição. Agora, não existe mais acento diferencial. Escrevemos as duas palavrinhas da mesma forma, certo? Mesma coisa acontecia com o verbo coar lá e com mais a, que essa forma aqui quase não se usa, né? Essa forma aqui quase não se usa, mas existia a mesma coisa. Agora, o grande clássico é esse aqui, ó. E esse aqui, eu tenho 3 formas de utilizar. E agora você vem no quadro comigo para você entender como funciona. Olha só, utilizava assim anteriormente. Eu vou colocar essa frasezinha aqui, ó. Senhor, não entendi nada que tá isso aí. Pelo caminho. Pelo caminho, o que acontece aqui? Ó, eu tenho 3 versões da palavra pelo, certo? E aí eu tenho que identificar qual é qual. Antigamente, isso aqui seria escrito assim, ó. Pelo ou pelo caminho. Por quê? Porque o pelo do verbo pelar teria acento agudo. Para diferenciar do pelo substantivo. É pelo, certo? Substantivo. E que diferenciaria também desse pelo aqui, que é a minha preposição. Que preposição é essa? Per mais o. Vira pelo. Certo? Muito bem. Agora não existe mais este acento, nem este acento. Então, como é que eu vou saber se o pelo é verbo, se o pelo é substantivo, ou se é uma preposição? Somente pelo contexto. Então, como não existe mais acento diferencial, é só o contexto que pode determinar isso para vocês. Certo? E para você, e para mim, para todo mundo que está assistindo a aula aí. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Volta lá para a tela. Então, eu tenho lá esse exemplo. Tenho o exemplo do polo e do polo. Polo norte, polo sul, tinha acento antes, não tem mais. Para diferenciar de polo, que são os filhotes de gavião. Certo? Nada a ver isso, mas é verdade, isso existia, certo? E olha que interessante aqui, ó. Pera e pera. Antigamente a pera, fruta, tinha acento, para diferenciar do pera, preposição, que é o modo arcaico de utilizar para. Esse modo aqui, de preposição, não se usa mais, mas ele ainda existe. E a pera, substantivo, perdeu o acento. Por quê? Porque era um acento diferencial. Não entra na regra de acentuação. Então, agora os 2 casos aí, sem acento. Óbvio que aqui você não erraria nunca, certamente. Aqui, mantém-se o acento agora nas diferenciais somente para essas situações. Ó. Pôde e por, eles sendo verbo, né? Olha só, aqui o pôde, né? Para diferenciar do pode. Como ele pôde fazer isso, você pode me ajudar. Então aqui diferencia o quê? O tempo verbal. Aqui é para diferenciar o tempo verbal.
Você pode fazer isso como você pôde fazer isso. Opa, verbal não, né? Tempo verbal. Verbal, certo? E aqui, ó, o por com acento é o verbo e o por sem acento é a preposição. Então tá aí, diferencial. Esses dois aqui continuam se também acontecendo aí, continuam se mantendo. Então, eles, no plural, acento circunflexo. Ele, no singular, sem acento. Então, eles têm, no plural com acento, ele tem, sem acento. Eles vêm, ele vem. Beleza? Esse é um acento de pluralidade aí, bem de boa, bem tranquilo. E fica facultativa essa forma aqui, ó. Forma ou forma. Posso colocar acento ou não. Depende da tua vontade. Fique à vontade para colocar. Então, facultativo, uso de forma ou forma. Demos também. Demos e demos também é facultativo o uso desse acento. E agora sim, chega na parte de escrita. E agora vale a pena você dar uma olhadinha para mim, bem no meu olho aqui. Olha só. A parte de escrita muda um pouquinho algumas palavras. O que acontece? Antigamente, as palavras tinham hífen quando tem um prefixo que termina em vogal e a segunda palavra começava com S ou R. Tudo bem? Então, antessala, antirreumatismo, eram palavras que eram ante-hífen-sala. Anti-hífen-reumatismo. Quando acontece isso agora, a regra mudou. Quando termina o prefixo em vogal e a segunda palavra começa com S ou R, eu tiro o hífen junto às palavras e eu dobro o S ou dobro o R para manter a fonética. Então, antessala, que era anti-hífen-sala, tiro o hífen, como começa com S, dobro o S. Antessala, tudo junto. Antirreumatismo, anti, terminou com vogal, tiro o hífen, começa com R, dobra o R, antirreumatismo com 2 R's. Olha lá na tabelinha. Essa tabelinha vale a pena você anotar aí, grifar no seu material. Então, terminou em vogal, começou com S, dobra o S, junta tudo. Terminou em vogal, começou com R, dobra o R, junta tudo. Então tá lá, ó, todos ficaram assim, ó. Alto recuo, contrassenso, extra rigoroso, infrassolo, e assim vai, ó. Supra sigiloso, supra-sigiloso. Professor, tá estranho isso, né? É, fica bem estranho, ó. Ultra-rede. É questão de costume mesmo, de você lembrar dessa regra. Então, se terminar em vogal e a segunda palavra começar com R ou S, você vai dobrar a segunda, ou seja, vai dobrar o R e o S e juntar a palavra e vai ficar sem hífen, certo? Interessante aqui, ó, suprarrenal. Também mantém aí os 2 R's. Tranquilo? De boas? Muito bem. Olha só, se você tiver os prefixos hiper, inter e super, esse aqui você vai manter o hífen quando a segunda palavra começar com R. Então tá lá, ó, hiper, risonho, hiper, realidade, hiper, rústico. Então veja que a segunda palavra começa com R e eu tenho o prefixo hiper, inter e super, eu mantenho o hífen, certo? Ó, inter, regional, sempre mantendo o hífen aí. Tranquilaço, bem de boa. Outra regra importante, e agora você vai olhar para mim de novo. O que acontece? Aqui você tem aí palavras que eram juntas e agora serão separadas. Por quê? Quando a primeira palavra, ou melhor, quando o prefixo termina em vogal igual à vogal que inicia a próxima palavra, era tudo junto sem hífen, que era o caso clássico de micro-ondas. Olha isso aqui. Micro-ondas é esse clássico, ó. Micro, meu prefixo. Ondas é minha palavra. Perceba que aqui eu tenho vogais iguais, ó. O prefixo terminou com uma vogal igual que inicia a outra. Era uma palavra só. Agora, na nova ortografia, micro, se eu tenho vogal igual, hífen, ondas. Certo? Micro, hífen, ônibus. Micro-ônibus, micro-ondas eram todos juntos, agora está separadinho. Separadinho. Sacaram essa ideia? Então aqui, vogais iguais, separa com hífen. Olha lá na tua tela, olha que bonitinho. Então tá lá, ó, anti-inflacionário, anti-ictérico, agora tudo separadinho com hífen. E tá aqui o micro-ondas, ó.
Micro-ondas era assim, agora ficou assim. Micro-ônibus também, ó, que está na sequência já aí. Micro-organismo, ou seja, vogais iguais, separa agora com hífen. Maravilha, sossegadão. Agora, se o meu prefixo é co, e o segundo elemento começa com o, eu mantenho tudo junto, certo? Então, olha só. Co-ocupante, cooperação, co-ocorrência, certo? Co-honestar, co-obrigar, mantém aí, certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Esse aqui tá um intruso no ninho. Esquece esse intruso aqui, beleza? Show de bola. Seguimos. Agora, esse aqui é o contrário do outro. Olha para mim. O outro dizia assim, vogais iguais, separa com hífen. Esse é o contrário. Se terminar o prefixo com uma vogal diferente da que começa a próxima palavra, você tinha antigamente o hífen, agora você tira o hífen e junta. Então, por exemplo, autoanálise. Auto, terminou com O. Análise começa com A. Vogais diferentes, agora junta. Eram separados, agora junta. Autoanálise, era separado, juntou. Todas as palavrinhas que terminar com uma vogal e começar com outra diferente, agora são juntas. Olha na tela. Olha lá, ó. Autoanálise, acabei de falar para você. Autoafirmação. Clássico, autoescola, autoestrada. Eram todos assim, ó. Todos com hífen. E agora são todos juntinhos. Olha que legal, a palavra extraordinário era a única que já estava na regra antes de existir essa regra. Já era tudo junto, continua tudo junto. Certo? Não mudou nada na extraordinário. Então tá aí, ó. Infraescapular, infraescrito, infraestrutura, ó. Infraestrutura era assim, ó. Agora, infraestrutura, tudo juntinho. E assim por diante. Então, terminou com uma vogal, que é diferente da vogal que começa a próxima palavra, junta tudo sem hífen. Fácil, bem de boas, bem sus. Essa regra aqui, ela é meio doida. Por quê? Nem mesmo os gramáticos chegaram num panorama geral dela. Então ela fala assim, ó. Não se usa mais hífen em palavras compostas por justaposição. Nós já vimos isso. Quando se perde a noção de composição. Quando se perde a noção de composição é quando a palavra virou uma coisa só, certo? E aí vira um vocábulo autônomo. Tipo, manda-chuva. Manda-chuva significa o quê? Chefe, certo? Então, eles dizem aqui, manda-chuva perdeu a noção de composição. Não é manda mais chuva, mas sim equivale a chefe. Então, juntou tudo. Mas para mim tudo fica assim. Se você pensar, de certa forma, sim. Porém, algumas palavras valem a pena você gravar. Olha para mim aqui, ó. A palavra paraquedas, ela era separada, para, hífen, quedas. Tinha acento no para, porque é de parar. E aí, então, o que aconteceu? Tira o acento, tira o hífen, junta tudo. Paraquedas. E todos os seus derivados também. Paraquedismo, paraquedista. Tudo que é derivado de paraquedas ficou tudo junto agora, sem hífen, sem acento, sem nada. Essa é a palavra que você precisa gravar, certo? Paraquedas. Porque as outras, elas ainda estão sendo meio que em discussão. Se você pensar assim, a palavra guarda-chuva deveria entrar nessa lógica, mas não entrou. Guarda-chuva continua com hífen. É muito louco. Por exemplo, eu vou te mostrar algumas palavras que deveriam estar aí dentro dessa regra, mas continuam com hífen. Olha só na tela. Ó, ano-luz, arco-íris, decreto-lei, médico cirurgião, todas aqui entram nessa ideia de que perdeu a ideia de separação. Até o próprio dia da semana, ó, segunda-feira. Mas, pela regra geral, continua aí com o hífen essas palavrinhas. A próxima que vem é muito interessante. Quando a segunda palavra começar com H, certo? Você mantém o hífen, certo? Mantém o hífen. Então lá, ó, anti-higiênico, circunhospitalar, contra-harmônico, super-homem, e assim por diante, ó, pré-histórico. Sempre que a segunda palavra começar com H, vai manter o hífen, então não impacta nessa mudança. Aqui, prefixos como ex, sota, soto, vice e viso, todos eles querem significar segundo, certo? Então eles mantêm o hífen aí também, certo? Então, soto mestre, vice-campeão, viso rei, então mantém o hífen. Esses dois prefixos aqui que não são muito comuns, circum e pan, tanto o circum quanto o pan, terminou em M ou N, e a segundo elemento começar por vogal, mantém o hífen, pan-americano. Professor, mas pan-americano eu já vi tudo junto, é o nome daquele banco, é o nome
né, não necessariamente precisa seguir a regra, mas deveria. Circunadjacência, circunnavegação, todos mantêm o hífen, certo? Esses prefixos são mais comuns, você utiliza muito, pré, pró e pós. Esse mantém o hífen, nada mudou. Pós-graduação, pró-romano, pré-bizantino. Nada mudou nessa situação. Sufixos, tupi-guaranis, açu, guaçu e mirim. Quando o primeiro elemento acabar em vogal ou pronúncias de distinção gráfica, você vai manter com hífen. Ceará-mirim, Amoré-Guaçu, Maracá-Açu, Jacaré-Açu, Paraná-mirim. Perceba que todas as palavras aqui têm acento. E aí você precisa, então, manter o uso do hífen. Tranquilaço. Aqui, uma regra para mal e bem. Quando mal e bem for uma unidade sintagmática e junto com outra palavra, então você vai ter aí, começando por vogal ou com H, você mantém o hífen. Bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-estar e mal-humorado. Se eu começar com vogal a próxima palavra ou com H e o meu prefixo for mal e bem, eu mantenho o hífen, beleza? E aqui embaixo vale uma regrinha bem interessante. Quando esses compostos forem advérbios, certo? Também vai ter aí, bem-nascido, bem-criado, todos com hífen. Agora, olha aqui embaixo. Recomenda-se usar o bem-feito, olha isso aqui, como substantivo. Bem-feito como adjetivo. E bem-feito como interjeição, certo? Então eu tenho 3 usos do bem-feito. Bem-feito tudo junto, o bem-feito todo junto, com N, certo? Substantivo, certo? Bem-feito tudo junto, o substantivo. Separado com hífen, ele vai ser um adjetivo. Separado sem hífen, uma interjeição. Interjeição é aquela que você sempre fala assim, o cara lá tropeçou, bem feito. E aí é uma interjeição, separadinho, sem hífen. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, muito bem. Seguimos para mais um pouquinho dessas regrinhas para a gente finalizar aqui já esse processo. Então tá lá, aqui já falei dessa paradinha aqui. E já chegamos na nossa parte de exercícios. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer o exercício pensando aqui nas regrinhas de ortografia. Muito bem. Então, identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no acordo ortográfico. Beleza. Então, aquela que tem uma palavra que não atende o novo acordo. Quando eu bato o olho aqui nessa questão, eu já estou sabendo o que está rolando, hein, gente? Então, vamos lá. Aguentar, tudo bem. Tranquilidade, ok. Delinquente, tudo ok. Arguir, tudo ok. Averiguemos, tudo ok. Então, aqui está tudo certo. Ele quer aquela que está errado. 50, tudo bem. Aguemos, ok. Linguística, tudo bem. Equestre, tudo bem. Eloquente, tudo bem. Perceba que eu já percebi nessa questão que eles estão usando o quê? Palavras que deveriam ter hífen antigamente e agora não tem mais. Enfim, não, desculpa, trema. E não tem mais, Todas essas palavrinhas aqui, tinham trema antigamente. Beleza, então ele estava trabalhando com a regra do trema. E aí ficou fácil, né? Apaziguei, frequência, arguição, delinquência e sequestro, tudo bem. Averiguei, inconsequente, bilíngue, linguiça e quinquênio. Beleza? Tudo certo por enquanto. Aí você bate o olho na última, né? Sequência, redarguimos. Olha aí! Lingueta, frequente e bilíngue. Ou seja, temos uma errada, ele quer que tenha pelo menos um vocábulo errado. Tá aí, resposta letra E. Seguimos. Muito bom. Indique a opção em que todas as palavras compostas são grafadas de acordo com as novas regras. Bom, aqui a gente vai lembrar que tem novas regras, então, acontecendo lá na escrita também. Nós falamos sobre isso. Vamos ver onde está a nossa resposta adequada. Então, anti-higiênico, quando começa com H, beleza. Anti-inflamatório. Eu falei que vogais iguais a gente separa com hífen. Tá errado. Antiácido. Beleza, aqui tá certo. Porque vogais diferentes agora é tudo junto. Então tá ok. Antioxidante, anticolonial, anti-radiação, antissocial. Então ele indica para você que todas as palavras são grafadas de acordo. Então ele quer a certa. Então não é essa aqui. Beleza. Antigênico, anti-inflamatório, opa.
Antiácido, beleza. Antioxidante, ok. Anticolonial. Antirradiação. Opa! Quando termina em vogal e a segunda começa com R ou S, eu dobro o R ou S. Aqui, ó, mesma coisa. Ou seja, tinha que estar assim, ó. Então, já não é essa. Então, falsa, falsa. Anti-higiênico, ok. Anti-inflamatório, ok. Antiácido, ok. Antioxidante, ok. Anticolonial, ok. Antirradiação, ok. Antissocial, opa, eu acho que nós temos uma certa. Vamos ver as outras. Anti-higiênico, beleza. Anti-inflamatório, beleza. Antiácido, vogal diferente, junta tudo, já está errado. Mesma coisa acontece aqui. Então, seguimos. Anti-higiênico, beleza. Anti-inflamatório, beleza. Antiácido, beleza. Não, opa, tinha que estar tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Beleza, então já temos a resposta. Resposta letra C. Bom, perceberam que não é nada complexo, nada muito difícil. São várias regras e, querendo ou não, temos que sim decorar. Tem que gravar, certo? Como é que você vai fazer isso? Fazendo muitos exercícios sobre esse assunto. Maravilha? Tranquilão? Muito bem. Seguimos para a próxima aula. Ponto, vira a página, segue adiante. Até a próxima. Fui! Olá, tudo certo com você por aí? Professor Dosé na área de novo para a gente conversar mais um pouquinho de língua portuguesa. E agora vamos falar de ortografia. Olha só. Ortografia nada mais é do que regras para se escrever adequadamente, certo? Existem regrinhas que eu preciso saber como utilizar. Ah, por que eu uso S nessa palavra? Por que eu uso Z? Por que eu uso X e não uso CH? Essas coisas são importantes para nós, beleza? Então você precisa entender como funciona a ortografia. E para isso a gente vai ter algumas regrinhas, regras simples, outras nem tanto, mas é óbvio que você vai aprender muito mais quanto mais você usa a palavra, ou na leitura, ou na escrita. Aí você vai gravando a própria imagem da palavra e vai te auxiliar muito mais. Mas nós vamos tentar aqui dar uns parâmetros para você, para ver se você consegue, sim, entender o funcionamento disso e nunca mais errar palavrinhas básicas, certo? Então vamos lá, começamos aqui na nossa tela, direto do nossa telinha bonitinha, ortografia. Tá aí, professor Noslen, eu. Muito bom. Alguns empregos de S e Z. Então, primeiro, terminações ES e SA. Olha o que acontece aqui, ó. Quando eu tenho relação com a ideia de lugar, olha que bonitinho isso aqui, ó. Meu primo nasceu na França. Então, o meu primo é francês, com S. Veja que aqui estou trabalhando com relação de lugar. Meu primo nasceu no lugar, na França. Então, ele é francês. Joana nasceu no campo, também é um lugar. Então, ela é camponesa, com S. Então perceba que a regra aqui é muito tranquila, gente. A regra é, se você está relacionando a localização da pessoa, de onde ela provém, de onde ela é, a origem dela, vai utilizar S. Ó, este chocolate veio da Holanda. Esse chocolate é holandês. Pronto. E aí eu tenho a regra. Escreve-se com S os sufixos que indicam nacionalidade, origem e procedência. Certo? Trabalhou com nacionalidade, origem e procedência sempre com ES ou ESA. Então tá lá. Se você pensar lá chinês, né? Chinês é com Z? Não, chinês é com S, ó. Mesma coisa, né? Vem da China. E assim por diante. Então, todas as vezes que você pensar em nacionalidade, origem e procedência, eu vou utilizar o S na construção. Sufixo ISA. Olha que bonitinho. Observe aqui que interessante. Se no masculino a palavra lá, ó, ele é profeta, beleza? No feminino, profetiza, com S. Então, se na palavra masculina não tem nenhuma relação aí com S ou Z, quando eu construo o feminino, eu uso S. Ó, sacerdote, sacerdotisa. Poeta, poetiza. Então, a regrinha é simples. Na construção de gênero feminino, a partir de um masculino, eu uso o sufixo isa com S. Maravilha? Tranquilaço? Uma boa. Seguimos? Sufixo EZ e EZA. Agora nós vamos para o uso do Z. Vamos ver como funciona aqui, ó. Olha que interessante. Se eu tenho um adjetivo e a partir dele eu vou criar um substantivo abstrato. Então, ó, o carro é rápido. Rápido é adjetivo. O carro tem rapidez, com Z. Ó, o balão era leve, adjetivo. O balão tinha leveza, com Z. A foto é nítida, adjetivo. A foto tem nitidez.
E aí você precisa olhar para mim agora um pouquinho. Então, por exemplo, se eu falo assim, ele é belo, ele tem beleza, e beleza é com Z. Então perceba que todas as vezes que eu tenho um adjetivo e eu construo um substantivo a partir dele, eu vou acabar utilizando o Z na construção. Isso é regra. Então, saiu do adjetivo para um substantivo abstrato, sempre Z. Tudo bem? Então, belo, beleza. O que mais a gente tem aí? Mais um adjetivo que a gente consegue utilizar. Magro, magreza. Certo? Então, magro, magreza também vai utilizar Z na construção. Então, isso é muito, assim, é importante você gravar, porque muitas vezes a gente faz essa construção. Sair do adjetivo e constrói um substantivo. E isso aqui é muito comum as pessoas utilizarem de maneira errada. Então, por favor, saiu do adjetivo, foi para o substantivo, pronto, vai utilizar Z. Tranquilão? Uma boa? Muito bem, seguimos para a tela bonitinha? Então tá aí, saiu do adjetivo para substantivo abstrato, ó, do adjetivo para substantivo abstrato, show de bola, XDB, e temos o uso do Z. Agora, verbos terminados em isar com S ou isar com Z. Como é que funciona? Se eu tenho a palavra primitiva que tem S na última sílaba, eu vou manter o S nos seus derivados. Então tá lá, ó, aviso, avisar. Com S, porque a palavra aviso é com S. Olha isso aqui, análise é com S. Analisar vai ser com S. Muita gente escreve errado isso aqui. Escreve assim, ó. Analisar. Tá errado, certo? Porque a palavra base é análise. Então, não erre. Analisar é com S. Por favor. Ó, improviso tem S. Mantenha a derivação. Improvisar. Então, olha só. Voltando para mim aqui, todas as vezes que a minha palavra base tem S na sua última sílaba, todos os seus derivados vão manter com S também. Isso é para qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de palavra. Então, se lá na minha palavra base tem J na última sílaba, ele vai manter a derivação com J em todas as sílabas. Isso vai funcionar em várias outras palavras. Eu vou mostrar isso para vocês depois, quando eu for falar do uso do G e do J, que também tem uma regrinha que é a mesma que eu estou falando do S aqui, só que vai funcionar para o J e para o G. Beleza? Então, aqui, palavra base terminou com S na última sílaba, todos os seus derivados mantêm o S, não tem por que mudar, ok? Seguimos? Então tá lá. São escritos com S, obviamente, os que têm a palavra base que termina em S, seguindo lá essa lógica, certo? Então, no caso aqui, você vai só, para a construção do verbo, colocar o ar depois do S. Show de bola, XDB. Agora, olha aqui, ó. Se na palavra primitiva eu não tenho S na última sílaba, eu também vou ter que utilizar não o S, e sim o Z. Então, olha lá, canal, canalizar. Eu não tenho S na última sílaba. Se eu não tenho S na última sílaba, automaticamente a construção do meu verbo vai ser com Z. Setor, setorizar. Trauma, traumatizar. Padrão, padronizar. Então eu saí de uma palavra primitiva que não tinha S na última sílaba e construí um verbo. Nessa transformação eu uso o Z. Então fica fácil para você gravar. Grava o seguinte: palavra base com S, todos os seus derivados com S. Palavra base sem S, o verbo derivado com Z. Certo? Vou colocar no quadro para você aqui, ó. Dá um bizu. Ó. Palavra base. Vou colocar aqui, ó. Palavra base com S. Opa, com S. Com S, não com E, né? Nada a ver isso. Nada a ver. Desculpa aí, pessoal. Palavra base usando S. Derivadas também com S. Certo? Palavra base. Palavra base. Sem S, agora eu vou botar aqui, ó, sem S. Derivada com Z. Beleza? É uma regrinha bem simples, bem visual, certo? E aí você consegue perceber como funciona cada uma delas. Tudo bem? Palavra base com S, vou colocar aqui, ó, com S, fica mais fácil para você visualizar. Com S, derivados com S. Palavra base sem S,
derivadas com Z. Tranquilão? De boas? Muito bem. Voltamos para cá. Show de bola. XDB. É isso aí. Seguimos. Nossa telinha bonitinha. Então tá lá. Estamos escritos com Z, sendo que na última palavra, na última sílaba não tem S. Então tá lá. Ó. Se não tem S, usa Z. Maravilha. Agora, depois de ditongo, uso S ou uso Z? Primeiro, vamos lembrar o que é ditongo mesmo? Ditongo, olha para mim aqui. Vou colocar para você aqui, ó. Ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Tudo bem? Então vamos colocar aqui. Ó. Leite. Beleza. Onde eu tenho ditongo? Tá aqui, né? Vogal e semivogal na mesma sílaba. Quando ocorre de usar vogal e semivogal na mesma sílaba e depois eu tenho o som de Z, como na palavra coisa, coisa eu vou escrever com S ou com Z? Coisa você escreve com S, beleza? Então qual seria a regra para depois de ditongo? A regra é simples. Como diriam por aí, a regra é clara. Após ditongo, se tem som de Z, eu uso S. Após ditongo, se tem som de Z, eu uso S. Essa é a regrinha. E aí você nunca mais vai errar, certo? Nunca mais vai errar. Agora, observe o que tem na minha tela aqui. Olha só. Tem a palavra fazão, tem a palavra maisena. E aí muita gente vai falar assim, professor, maisena eu já vi no mercado escrito com Z. Escrito assim, ó. Maisena. Cuidado, essa maisena do mercado que você viu escrito com Z é o nome do produto e não o adequado para, no caso, o pudim aí de trigo, certo? No caso, a maisena, que é a formação, né? A comida lá que é feita, o pudinzinho lá. Ó. Não é nem pudim o nome, como chama aquilo mesmo? Não é pudim. Cara, como que é o nome daquilo? Maisena não é um pudim. Maisena é uma comida feita de trigos, de amido de milho, né? Isso é maisena. Essa comida aí, feita com amido de milho, chama-se maisena com S, certo? Não é maisena com Z, maisena com Z é o nome da marca daquele amido de milho vendido no mercado. Uma caixinha amarela, aquela coisa toda lá, beleza? Então tá errado a escrita. Ah, professor, mas é nome próprio, pode tudo? Não é bem assim. Mas nesse caso eles mudaram a escrita para marcar exatamente o produto deles, beleza? Então voltamos lá. Então maisena com Z, lá no mercado, para a escrita não funciona, beleza? Lá no mercado você vai encontrar, mas para a nossa escrita aqui não tem nada a ver. A regra é, após ditongo, você utiliza S. Tá até ali a palavra coisa, ó. Souza. Se você se chama Souza, tem o sobrenome Souza, com Z, provavelmente, se não foi um erro do cartorário que escreveu o seu nome, certo? Provavelmente você seja de família espanhola. Souza em português é com S, certo? Souza, pousada, e tá aí, ó, ausência. Ou seja, após ditongo, sempre S. Maravilha! Show de bola. Depois de ditongo, prega-se S. Tá aí. Agora, cuidado com isso aqui. Verbo querer e verbo por. Esses dois verbos, nas suas conjugações, eu vou utilizar sempre S. Ó, eu quis, eles quiseram, quando ele quiser, eu pus, tu pusesse, eles pusessem, nós pusemos. Todas as derivações do verbo por e do verbo querer são com a letra S. Então não existe eu quis assim. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é quiz. O que é outra coisa, nada a ver com o verbo. Eu quis isso. Nada a ver, certo? Então todas as derivações do verbo querer e por são com S. Show de bola. Então tá aí a nossa regrinha, como eu falei para você. As diversas formas do verbo querer e por sempre utiliza S e olha lá, ó, nunca o Z. Isso é importante. Nunca usa o Z. Muito bem. Sufixos formadores ense, oso e osa. Olha como utiliza isso aqui, ó. Quando eu tenho aí lugares, ó. Ele é catarinense. Ou ainda, se alguém é de algum time, ó, palmeirense. Oso e osa, gasoso e gasosa. Perceba que aqui tudo é com S.
amoroso, amorosa, teimoso e teimosa. Tudo com S. Tudo com S. Então, esses sufixos formadores de adjetivos, ense, oso e osa, sempre com S. Maravilha! Sufixos gregos. Eze, isa, ose. Então tá lá, ó. Catequese, diocese, poetisa e profetiza, que eu já mostrei para vocês, sacerdotisa, ó, glicose, metamorfose e virose. Mesmo tendo o som de Z, eu vou utilizar S. Sufixos gregos, eze, isa, ose, utiliza-se S. Beleza? Maravilha, show de bola. E aí, alguns vocábulos para vocês lembrarem e anotarem. Isso aqui vale a pena você dar uma anotada bem forte nesses vocábulos. Por quê? Porque muitas vezes só o uso deles já vai fazer com que você grave e não erre mais o uso desses vocábulos, né? Então tá lá, ó. Abuso, asilo, através. Olha isso aqui. Isso aqui tem muita gente que erra. Agora vem para mim. Tem muita gente que usa o Z no através. Não, é através com S. Cuidado com isso, certo? Outra coisa que as pessoas erram muito, vou mostrar no quadro para você aqui, ó. Isso aqui, ó. Traz e traz, certo? As duas palavras existem, as duas. Só que aqui em cima eu tenho o verbo trazer. E aqui embaixo tem uma preposição, certo? Preposição. Quando for preposição, sempre com S. E traz do verbo trazer, certo? Então aqui, ó, o verbo trazer, ele tem o Z na sua estrutura. Vai manter todas as suas derivações com o Z. Cuidado, as duas palavras existem, mas têm sentidos diferentes, são outras coisas. Maravilha? Tranquilo? Show de bola? Muito bem, voltamos lá para a nossa tela. E na nossa tela nós temos aí, então, mais algumas palavrinhas importantes. Aviso, besouro, brasa, cortesia, olha só, decisão, despesa, empresa. Já vi gente errando empresa, hein? Pelo amor de Jesus. Freguesia, fusível, de novo mais E na mesada, paisagem. Todas essas palavrinhas aqui têm som de Z, mas usamos o S. Usamos o S para poder, aí, nesse caso, montarmos a nossa palavra de forma adequada. Show de bola, XDB. Agora, palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Foi o que eu mostrei agora há pouco com o trazer ali. Então, olha só. Deslize já tem o Z. Todas as derivadas vão manter o Z, obviamente. Tá lá. Razão, razoável. Vazio, esvaziar. Raiz, enraizar. E uma coisa importante, vou relembrar aqui, ó. Perceba que raiz não tem acento, mas raízes tem acento, certo? E mantém a derivação do Z. Cruz, cruzeiro e assim por diante. Então gravem isso, pessoas. Todas as vezes que na palavra base eu tenho Z, todas as suas derivações ficarão com Z. Se na palavra base eu tenho S, todas as derivações eu uso com S. Tranquilo? Professor, então vale a pena mesmo gravar a palavra base? Isso, que você não vai errar nenhuma derivação. Você vai manter a derivação igualmente para todas. Tranquilo? Show de bola? Muito bem, mais um pouquinho. Então tá lá. Algumas palavrinhas com derivados de zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita. Olha que bonitinho isso. Cafezal, com Z. Cafezeiro, com Z. Cafezinho, com Z. Arvorezinha, com Z. Cãozito, avezita. Lembrando que essas duas terminações aqui são equivalentes a essa aqui, né? E essa aqui também. Todas elas equivalem ao quê? A diminutivo, certo? Todas equivalem a diminutivo. Então é importante lembrar disso também. Esses diminutivos todos com Z. E aqui, cafezal e cafezeiro, lugar onde tem essas coisas, né? Aqui também com Z. Maravilha? Show de bola. Mais alguns vocábulos para você gravar que são escritos com Z. Azar, azeite, azedo, amizade. Ou seja, tudo que é derivado dessas palavras vai continuar mantendo o Z, gente. Buzinar, bazar, catequizar. Agora, olha que interessante. Catequese, nós vimos lá atrás, né? Catequese. Ops. É com
S. Lembra lá? Ô, Jerusalém, volta. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio feio. Mas de novo. Catequese, nós vimos lá atrás que é com S, porque a terminação ese. Agora, catequizar, certo? Aí é com Z. Chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz. Olha o cuscuz. Primeiro S, depois Z. Proeza, vizinho, xadrez, Vênis. Maravilha? Grave essas palavrinhas, vale a pena você olhar, dar um print, guardar na mala, botar no teto do quarto, para você ir gravando a escrita dessas palavrinhas aí e não ter problema com isso nas suas sequências de aula. Mais um. Aqui eu tenho palavras que vão ser distintas de sentido em relação uma à outra. Então olha só, cozer e cozer. Que doido isso, né? Cozer e cozer. Então, quando eu olho para a palavra cozer, com Z, se você olhar aqui, ó, ela equivale a cozinhar, que é com Z também. Ah, professor, então dá para gravar assim, cozer com Z é de cozinhar. Isso. E olha a outra aqui, ó, cozer com S, que é de costurar. Veja que tem o S lá também na palavra costurar. Então, cozer, cozer. Show de bola. Então, cozer de cozinhar, com Z. Cozer de costurar, com S. As duas existem, as duas estão certas, só que tem sentidos diferentes, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, sentido diferente. Sentido Opa! Ei, professor! Diferente. Certo? Beleza. Prezar, com Z, ter consideração. Prezar, com S, é de prender. Aqui também, olha só. Prezar, ter consideração. Então, quando você vai falar assim, prezado amigo, é aqui, ó, derivação com Z. Porque eu tenho consideração por esse amigo. Agora, prezar com S quer dizer que eu quero prender. Então, prezar com S, prender, prezar com Z, consideração. O que mais nós utilizamos é o prezar com Z. E o que eu falei agora para você, ó, traz, do verbo trazer, e traz, que é a parte posterior, mas equivale a uma preposição. Então, se trazer é com Z, seus derivados todos com Z. Guarda isso aí, não esqueça de como funciona. Nos substantivos derivados de verbos terminados em andir, ender, verter e pelir. Como assim, professor? Ó, quando tiver substantivos derivados de verbos que terminam em andir, ender, verter e pelir, a minha escrita é com S. Ó, tá aqui em cima, ó. Escrita com S. Então, exemplo, expandir, ó, andir, expansão. Então, eu criei aí um substantivo a partir do verbo expandir, expansão. Pretender, ó, ender, que tá ali em cima, pretensão. Verter, né, está vertendo água, né? Ou ainda versão, certo? Expelir, ó, pelir, deixa eu colocar aqui, expulsão, tudo com S. Ó, estender, mais um verbo aqui com ender, extensão. Suspender, suspensão. Converter, verter de novo ali, ó, conversão. Repelir, repulsão. Certo? Então, as terminações andir, ender, verter, pelir, todas usam S na construção das suas palavras. Então, olha que interessante. Vamos pensar junto comigo. Se você gravar andir, ender, verter, pelir é S, pronto. Você já tem aí na sua cabecinha para você não errar mais. Então, olha lá. Andir, ender, verter, pelir, andir, ender. Ó, andir, ender, verter, pelir. Andir, ender, verter, pelir, S. Tranquilo? Então, andir, ender, verter, pelir, S. Nunca mais você erra. Aí todas as palavras que são a partir desses verbos, você utiliza o S na sua construção. Show de bola! E aí, chegamos na nossa primeira questão deste momento. E aí, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras são grafadas corretamente. Então ele quer aquilo que está certo. Vamos lá. Vou ler com vocês aqui as alternativas, ou vou ler com você as alternativas, e você vai percebendo quais estão certas e quais estão erradas. Então, vamos lá. Letra A diz assim, paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. Letra B, Alteza, empresa francesa, miudeza.
Letra C, cuscuz, chimpanzé, encharcar, encher. Letra D, incenso, abscesso, obsessão, Luiz. Letra E, chinesa, marquês, garrucha, meretriz. Olhando já de cara, você já vai começar a pensar naquelas todas as regrinhas que eu falei para você. Aí você vai perceber que eu tenho já algumas palavras que você bate o olho e fala, nossa, tá estranho isso. Por exemplo, eu bati o olho aqui em chinesa. Né? E aí eu lembrei lá que eu falei do francesa, que era com S. Então chinesa tá com Z, já sei que tá errado. Certo? Já sei que tá errado. Então, falsa essa última aqui já. Beleza. Aí eu vou olhando agora aqui, essa construção, e você vai perceber que você tem outros erros. Onde mais? Eu falei agora há pouco, ainda destaquei a palavra cuscuz. Falei que primeiro era S, depois era Z. Então olha aí o problema do cuscuz. Então aqui já é falso também. Certo? O que mais que eu bato o olho e vejo que está estranho? Alteza empresa. Ó, empresa é com S. Então pronto, está errado. Agora eu tenho duas. Incenso, abscesso, obsessão e Luiz. E agora? Tem que pensar em qual que está correto e qual está errado. Aí você vai dizer, professor, Luiz não é um nome próprio, pode ser com Z ou com S? Olha só, Luiz, se você pensar na palavra Luiz, como está com acento aqui, ó, está adequada essa palavra Luiz, com S. Não tem problema não. Luiz com Z, poderia? Existe Luiz com Z? Existe. E aí Luiz com Z seria sem acento, tá? Então não vamos entrar no mérito do acento do Luiz. Vamos pensar se está correto o uso ou não, certo? Do S ou do Z. Batendo o olho nas duas questões, onde nós temos um problema? Obsessão é assim que se escreve? Ou será que não é assim que se escreve? Olha para esses dois S's, assim como você vai olhar para esses dois S do abscesso também. Agora olha aqui, paralisar, beleza, tá certo. Pesquisar, tá certo. Veja que a terminação isar é igual nos dois, ó. Ironizar, agora aqui, vem de ironia, que não tem S na última sílaba. Então, ironizar está certo com Z. Deslizar também está certo, que vem de deslize, que já tem Z. Então, aqui está tudo correto. E aqui nós temos dois problemas. Então, falso aqui, resposta letra A. Certo? Veja que, obviamente, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente está ali olhando para as palavras, a gente vai dando conta de como elas são escritas, até porque a nossa maneira de gravar as palavras na escrita e na leitura, a própria imagem da palavra vai ficar na nossa cabeça. Essas regras ajudam. A gente sabe que tem muitas regras, então muito mais vale a pena você lidar com a palavra do que você talvez ficar tão focado nas regras. Mas é bom saber, especialmente as regras principais, aquela do ditongo, as terminações, quando sai de um adjetivo para um substantivo abstrato, essas derivações que quando tem S na última sílaba mantém o S, quando não tem vira Z e assim por diante. Essas regras mais importantes é bom você guardar para você nunca mais esquecer. Tranquilo? Muito bem, seguimos adiante. Vamos lá, até a próxima. Valeu, fui, tchau. E aí, tudo certo com você? Tô eu aqui de novo, professor Nozem, para falar mais um pouquinho de língua portuguesa contigo. E agora, falando ainda de ortografia, uso do J e do G. Bom, a gente sabe que tem muita gente que confunde o uso disso também, mas nós não vamos confundir mais, beleza? Nem eu, nem você. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, ó, uso do J. Começando pelo uso do J, observe as correlações que eu tenho aqui. Vai parecer que eu estou repetindo o que eu já falei em outras aulas de ortografia, mas regra é regra. Então olha só, a palavra canjica, ela usa o J porque a palavra base dela é canja e usa J. Então veja que aqui, ó, por derivação, eu mantenho a derivação do J. Mesma coisa do loja, lojista com J. Cereja, viu? Cereja, não cerveja, hein? Cereja é a base. E aqui cerejeira, derivado, mantém o J. E olha aqui a palavra gorjeta. Muita gente não sabe, mas a base da palavra gorjeta é gorja. Gorja é aquilo que se dá para alguém de forma gratuita. Então, gorja, eu posso fazer a gorjeta como alimento, com dinheiro, o que quer que seja. Então, a gorja é isso. Então, tá lá, ó, se é gorja com J, mantém o gorjeta. Perceba que nas palavras originais, e agora eu vou apagar isso aqui, ó, as palavras originais, todas elas, têm na sua última sílaba JA, 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 JA.
Então por que é que eu vou escrever gorjeta, por exemplo, com G? Só se aqui fosse com G também, mas aí seria gorga e não gorja. Então cuidado. Se lá eu tenho o J, eu mantenho na sua derivação o J também. Tranquilaço e fácil. Então, se na última sílaba eu tenho utilizado o J, eu vou pegar e fazer a sua derivação também com J. Tranquilo? Fácil, uma boa. Empregos aí também agora do J nos verbos. Olha que interessante. Viajar é o verbo base, certo? Todas as suas variantes, ou seja, todas as suas derivações, ou seja, todas as suas conjugações, viajei, viagem, viajemos, vai manter o J. E é por isso que para viagem nós temos aquela estrutura, né? Viagem e viagem. As duas palavras existem. Qual é a diferença? É que essa de baixo que está com o J é o derivado do verbo. Ou seja, é eles viajem, que eles viajem. Então isso aqui é um verbo, certo? Agora, quando eu vou para o substantivo, quando eu quero falar a viagem foi boa, o substantivo é com G. Então aqui eu tenho um substantivo. E é por isso que as pessoas confundem. Opa, Jesus! Tá lá, ó, substantivo. O substantivo é com G e o verbo é com J. Grava isso aí. E se você pensar assim, ó, todos os verbos, de forma geral, que terminam com jar, serão seus derivados todos com J também, ó. Arejar, aregem, arejei, arege. Enferrujar, enferrujou, enferrugem. Enferrugem é que eles enferrugem, ou seja, a conjugação do verbo enferrujar. Diferente da palavra ferrugem, que é um substantivo. Olha como a lógica funciona. Se é um substantivo, a lógica aqui funcionou. Assim como... Ô, Jerusalém, volta. Assim como aqui em cima é um substantivo, aqui embaixo também é. E olha só, no substantivo eu usei o G, certo? Então, enferrugem é o verbo enferrujar conjugado. Por isso que está aí utilizando. Tranquilo? Uma boa? Olha aí. Todas as formas verbais dos verbos terminados em jar vão manter o J na sua escrita e não o G. Show de bola, maravilha, XDB. Uso do J aqui também ainda, palavras de origem tupi, africana, árabe ou exóticas. Olha aí, biju é tupi, jiboia também, canjica também, pajé, certo? Jerico, manjericão, moji. Então tá aí, todas essas palavrinhas que são dessas derivações ou dessas línguas mantêm o J no seu uso também. E esses vocábulos aí para você gravar: cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, pelo amor de Jesus. Eu já vi gente escrevendo jeito assim, ó. Jeito, não! Hã? Não, vou até apagar para você não ficar com isso na cabeça, pelo amor de Deus. Certo? Jejum, laje, fazer a festa na laje, o traje, pegajento, e assim por diante. Então, palavrinhas aí que tem o uso do J. Agora, para o uso do G. Para o uso do G tem algumas regras interessantes. Primeiro caso, está aqui, quando eu vou utilizar as terminações ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Vem comigo aqui no quadro um pouquinho. Olha só. Terminações ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Todas com acento. Me diz aí uma palavra terminada com ágil. Professor, pedágio. Beleza? Pedágio. Me diz uma palavra terminada com égil. Professor, colégio. Pode ser? Colégio? Ficou meio distante aqui, deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar isso aqui. Nossa, velho. Aí. Limpou. Então, aqui. Colégio. Terminado com ígil. Pode ser vestígio. E se você traz pra frente, só você escrever meu nome, só. Não precisa escrever as palavras. Vestígio. Aí, deu certo. Que dificuldade escrever o contrário, já tentaram fazer isso? Muito bem. Ógio, pode ser o quê?
relógio. Certo? E úgio pode ser o quê? Refúgio. Certo? Refúgio. Então percebam, qualquer palavra que tenha a terminação ágio, égio, ígio, ógio, úgio, dessa forma vai levar acento e ainda vai ser com G. Certo? Ó, G. G. Todas com G. Tranquilo? Isso é importante, pessoas, importante. Pedágio, colégio, vestígio, relógio, refúgio. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Tem a possibilidade ainda de ter outra relação. Presta atenção. Deixa eu apagar aqui, vai nem precisar se preocupar não. Melhor, fazer do ladinho aqui, ó. Você pode ver as duas relações. As duas relações aqui. Olha só. Agora eu vou pegar outra terminação, ó. Que seria agem. Egen não, agora igen. E também ugem. Perceberam aqui? Coloquei outras terminações, mas também mantendo o quê? O G. Então me ajudem agora. Quero palavras que tenham terminações agem, igen, ugem. E agora? Agem, professor, pode ser viagem? Pode. Vamos pegar uma outra, já que eu falei da viagem. Sei lá, molecagem? Podia ser, mas não vai caber aqui molecagem. Vamos ver, coube, beleza. Molecagem. Tudo bem? Igen. Vertigem, pode ser? Pode. Vertigem. Tudo bem? Ugem. E aí? Pode ser rugem, pode ser. Mas pode ser também... Pode ser o ferrugem, que eu já falei, pode ser. Qual outro pode ser? Vamos botar rugem, que é o verbo rugir. Tudo bem. Rugem. Tá aí. Ou seja, terminações em agem, igen, ugem, sempre com G. Qualquer palavra que for montada dessa forma tem que ser com G. Certo? Tranquilo? Uma boa? Então, grava essas duas. Ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Agem, igen, ugem. Tudo com G. G, G. Beleza? Maravilha? Bora pra tela. Então tá lá. Duas exceções só para você gravar aí na tela. Pagem e lambugem. Certo? Por quê? Porque são palavras que vêm lá do Tupi-Guarani. Então, palavras do Tupi-Guarani, eu já mostrei para vocês que eu uso o J. Beleza? Maravilha. Mais um pouquinho. Palavras derivadas de outras que são grafadas com G. Ou seja, aquela história que eu já falei para vocês. Se eu tenho uma derivação, eu tenho que manter essa derivação. Olha lá. Engessar é com G porque vem de gesso. Olha só. Massagista é com G porque vem de massagem. Certo? Vertiginoso é com G porque vem de vertigem. Certo? E aí você vai lembrar lá da agem, égem, igen, ógem, ugem também. Beleza? Agem, igen, ugem. Muito bom. Mais um pouquinho. Alguns outros vocábulos que são com G. Algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, 2 Gs aí, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Certo? Muito bem, muito tranquilinho, muito de boa. Ops. Agora nós já temos o uso do X e do CH. Então bora lá, vamos entrar nesse outro uso aqui também, nessa sequência. Primeiro, como é que eu sei quando eu uso X ou CH? Primeira regra geral é uma regra que a gente já viu lá no S e no Z, que é bem parecida. Eu falei lá no S que depois de ditongo, quando eu tivesse som de Z, eu usava S. Aqui é a mesma coisa, só que para o X, após ditongo eu uso sempre X. Então tá lá, ó. Faixa, trouxa, rouxinol, encaixado,
seixo, afrouxar, deixar, gueixa, certo? Então, após ditongo, sempre utilizaremos o X, tá? Nada de CH. Então, após ditongo, ó, depois do ditongo, sempre X e não CH. Agora, essa regra muita gente confunde. Quando eu tenho uma palavra iniciada por em, após o em eu uso X, certo? Ó, enxoval, enxotar, enxaguar, enxuto, enxovia, enxó. Né? Enxovia, que é prisão, e enxó, que é ferramenta de carpinteiro. Aí alguém vai falar assim, professor, mas e a palavra encher? Porque é com CH? Ah, por causa disso aqui. Porque encher, está aqui, ó, que é com CH, é derivado da palavra cheio. E aí eu mantenho a derivação. Se cheio tem CH, eu mantenho o CH aqui também. Então, encher e enchente, os dois são derivados da palavra cheio. Eu mantenho o CH da palavra cheio. Enchiqueirar vem da palavra chiqueiro, que é com CH. Encharcar vem da palavra charco. E se vem da palavra charco, eu tenho que manter também o CH. Cuidado com isso, pessoas. Cuidado com isso. Após a sílaba inicial, me. Essa é legal. Se uma palavra base começa com me, sempre uso X, certo? Sempre vou usar o X. Então tá lá, ó. Mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, certo? Temos uma exceção? Óbvio, português sempre tem uma exceçãozinha perdida e essa você pode marcar aí, palavra mecha, certo? Não é mexa, é mecha. Porque mexa é derivado de mexer, né? Mecha de cabelo, aquilo que eu não tenho, pessoal. Então, mecha de cabelo, você vai usar CH, beleza? Tudo certo? Mais uma com X. Palavras de origem indígena ou africana também vão entrar nessas aí. Olha lá, ó, abacaxi, chavante, orixá, xará. Agora, essas duas últimas, vou tirar um pouquinho para falar sobre elas com vocês. E agora vem para o quadro comigo aqui. Palavra xerife e shampoo. Olha só. Xerife e shampoo. Essas palavras, elas não são da língua portuguesa. Elas foram aportuguesadas. Elas vieram do inglês. Como que é no inglês xerife? Não sei, é assim? Sheriff. Isso? E no inglês shampoo? Shampoo. Faltou um i ali em cima, né? Cadê o meu apagadeiro? Tá aqui, apagadeiro. Ó. Sheriff. Certo? Beleza? Pessoas, no aportuguesamento dessas palavras, o SH do inglês, quando tem som de X, no português vira X. É, pessoas, isso existe. Esse aportuguesamento existe. Então, por exemplo, se eu fosse levar o pé da letra, todas as palavras que vêm do inglês para o português, que tem esse SH com som de X, por exemplo, a palavra show, imagine, se eu fosse traduzir, ou melhor, aportuguesar a palavra show. Show se escreve assim, né? Como é que seria o aportuguesamento dessa palavra? O SH vira X, o W tem som de U. Seria assim, certo? Se eu fosse portuguesar, beleza? Mas não. Mas aqui em cima existe esse aportuguesamento. Isso é uma regra de aportuguesamento. O SH do inglês vira X em português. Tanto que você vai encontrar muitos shampoos infantis que vem escrito shampoo com X assim. Por quê? Para que a criança desde pequeno já aprenda que shampoo em português é escrito com X e está certo sem problema nenhum. O senhor quer dizer que eu não posso escrever com SH? Pode, mas saiba que está escrevendo em inglês. O senhor pode escrever SHAMPU? Não. Ou tudo em inglês, ou tudo em português. Ou shampoo assim, ou assim. Beleza? Muito bem. Seguimos. Seguimos mais um pouquinho de X na nossa regra. Então tá lá, ó. Bexiga é com X, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale, xingar. Então tá tudo aí, ó.
palavrinhas que volte e meia você vai encontrar, vale a pena você gravar, que são todas com X. Aqui, nós já entramos na regra do uso do cedilha. No uso do cedilha, veja lá, primeira regra. Nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer, você vai utilizar cedilha. Então, ó, a ter é um verbo derivado do verbo ter. O substantivo criado a partir de a ter é atenção, com cedilha. Ó, torcer é o verbo. Quando eu crio o substantivo, torção, com cedilha. Deter é o verbo, detenção, com cedilha. Distorcer é o verbo, distorção. Manter, manutenção. Contorcer, contorção. Então aí, todos os verbos derivados de ter e torcer, os seus substantivos criados são com cedilha. Seguimos. Em alguns casos, a letra X soa como 2 S's. Muito bem, vamos ver como funciona. Palavra auxílio. Ninguém vai falar auxílio, né? Expectativa, esperto, extroversão, cesta, sintaxe, texto e trouxe. Então, todas são com X. Ninguém vai falar, né? Sexta. Não, apesar que o pessoal carioca fala sexta, né? Mas aí a escrita é com X. Né? Sintaxe, não. Trouxe, também não. Trouxe. Então, beleza. Uso do X com o som de 2 S's. Em termos eruditos, teremos aí algumas palavras que têm SC. Acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente. O que é discente? Discente é aluno. Certo? Fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, missível, plebiscito, rescisão, 600, transcender. Todas as palavrinhas que utilizam SC na sua escrita. E na conjugação de alguns verbos eu vou ter S cedilha. Olha só, o verbo é nascer, com SC. Mas quando eu falo nasço, eu estou usando o O aqui, não dá para usar o C, né? Senão fica nasco. Então fica S cedilha. Mesma coisa com A. Não é nasca, e sim nasça. Crescer ocorre a mesma coisa, ó. Cresço e cresça. Com SC aqui, ó. Não vai ser cresco nem cresca. Descer, desço e desça. Então, como eu usei o O e o A depois do SC, obrigatoriamente tem que botar o cedilha para fazer sentido. E o emprego do SS nos substantivos derivados das terminações dos verbos gredir, mitir, ceder, cutir. Então vamos lá. Agredir é o meu verbo. Substantivo, agressão, com 2 S. Progredir é o meu verbo. Substantivo, progressão, com 2 S. Transmitir, o meu verbo. Transmissão é o meu substantivo. Exceder é o meu verbo. Excesso é o meu substantivo. Repercutir, repercussão, com 2 S's. Ceder, cessão. Demitir, demissão. Discutir, discussão. Então, verbos terminados em gredir, mitir, ceder, cutir, quando eu transformo para um substantivo, esse substantivo vai ter 2 S's. Beleza? Maravilha, show de bola. Seguimos. Está finalizando para a gente poder fazer exercício já já. Em dígrafos que soam com SS. Então, quando tem o som de SS, olha só. Exceção. Então, olha lá, ó, exceção. Eu estou usando o XC, certo? Parece que poderia pôr 2 S? Parece, mas não posso não. Exceção. Excêntrico, mesma coisa. Excedente. Excepcional. E estudar, certo? Estudar. Pronto. Palavrinhas que são mais raras, mas existe essa construção com XC ou com XS. Maravilha, show de bola, muito bem. Pessoas, temos aqui a possibilidade de falar do I e do E, mas falaremos uma outra aula só sobre eles. E aí sim você vai ficar tranquilo. Vou resolver o exercício contigo, então vamos lá para o nosso exercício. Beleza? IBGE, vamos lá. Assinale a opção em que todas as palavras se completam adequadamente com a letra entre parênteses. Muito bem. Então está dizendo aqui, ó, enxaguar, piche e misto.
Então, enxaguar começou com em, X. Piche começou com em? Não. Tem ditongo? Não. Então, piche é com CH. Já era. Misto é com X? Não, é com S. Então, nada a ver. Empecilho, privilégio e silvícola. Então, beleza. Silvícola, ok, com I. É empecilho ou empecilho? É empecilho. E privilégio ou privilégio. Então, ok, não rolou. Faltou aí. A próxima, letra C. Monge, beleza. Sugestão, beleza. Rejeitar é com J, pessoal. Rejeitar é com J. Beleza. Bússola ou bússola? Bússola. Engolir e chuvisco. Ou seja, nada a ver. Agora, exceção, XC, cedilha. Suíça, cedilha. E maçarico, cedilha. Opa! Aqui nós atingimos a nossa meta. Então ele quer aquela que as palavras completam adequadamente com a letra entre parênteses. Então é a letra E que complementou adequadamente entre parênteses. E perceba então aqui que quando eu trabalho com isso, pessoal, eu tenho que tomar cuidado porque são muitos detalhezinhos. São muitos detalhezinhos. Parece fácil, mas nem sempre é tão simples assim. Por quê? Porque às vezes aparece palavra que eu não domino muito. Palavra que eu não trabalho o tempo todo, palavra que a gente não lê o tempo inteiro. Então você precisa prestar muita atenção no que está fazendo. As regras que eu passei para você, você tem que repeti-las, repeti-las, repeti-las. Lembrar de gravar a imagem das palavras. Essa imagem também te auxilia na hora de você escrever e muito mais de resolver uma questão que tem aí a possibilidade de utilizar o G, o J, o cedilha, o X. Então tem muita coisa, muito detalhezinho. Você não pode deixar de trabalhar com isso aí. Tranquilo? Muito bem? Muito bom. E agora, para a próxima questão, para a gente poder resolver isso e finalizar essa nossa aula. Mais uma questãozinha na tela. Muito bem, pessoas. Outra questão fala assim, assinale a alternativa cujas palavras estejam corretamente grafadas. Então vamos lá. Vamos mexer nessa questãozinha bonitinha aqui. Pajé, ok, tudo certo. Xadrez, opa, temos um problema aqui. Xadrez é com Z. Flecha, ok. Misto, tem o X ali, podia ser o S. E o aconchego, ok. Beleza, então... Se o xadrez está errado, essa aqui já é falsa, certo? Já é falsa aqui. Abolição, ok. Tribo, ok. Pretensão, será que é com cedilha ou é com S? Obcecado. Obcecado também tem uma possibilidade disso aqui ser com C, né? Vamos pensar nessa possibilidade. O cansaço tá ok. Vamos deixar isso aqui, vamos seguir adiante. Gorjeta, com J. Sarjeta. Piscina, faltou um SC ali. Florescer tá ok. E conciliar é com C. Então já tá falso isso aqui. Xadrez, tá correto. Ficha, correto. Mexerico, ó, após o ME é X, tá correto. Enxame após o EM, com X tá certo. Enxurrada, e agora? Com X ou não é com X? Pela regra parece ser certo. Pajé é palavra indígena, é com J. Então aqui tá errado já. Xadrez também tá errado. Aqui a flecha também não rolou. Mexerico também não rolou, só o enxame que está certo. Então essa aqui é falsa. Então nós temos duas possibilidades, ou é a letra B ou é a letra D. Olhando para a letra B, pretensão aqui seria com S. E ainda aqui obcecado também eu tenho o C em obcecado, acredita nisso? É. Eu tenho aqui a enxurrada correta. Então nossa respostinha adequada, letra D. Letra D. De Deus nos ajude, que não caia numa questão assim, senão a gente tá perdido para resolver. Não, mentira. É tranquilo, é fácil, é numa boa. Tranquilo? Pessoa, estude. Não deixe de estudar, certo? É óbvio que quanto mais você escreve, mais você vai grafando as palavras, a maneira de escrever te auxilia. Então, auxiliando, você consegue entender como funciona também a dinâmica das palavras, obviamente pela própria imagem da palavra. Tranquilo? Muito bem. Segue adiante agora. Tem mais estudos por aí. Ponto, vira a página. Já te vejo daqui a pouquinho na próxima aula. Valeu, fui. E aí, pessoal, tudo certo com você, beleza? Estamos mais uma vez aqui, eu, professor Neuzen, para falar com vocês sobre mais um pouquinho de língua portuguesa. Bom, ortografia ainda é o nosso assunto. Nós estamos conversando sobre ortografia e eu vou fazer uma revisãozão geral para você lembrar das principais regras. Fiz um esquemão para você aqui, antes de finalizar as regras que nós temos para finalizar na aula de hoje, beleza?
Então preste bem atenção, que eu vou fazer um panorama geral das aulas de ortografia que nós já tivemos, para que você possa ficar bem tranquilo e relaxado em relação a isso. Primeiro, olha lá. Aqui não, aqui é o professor Noslen. Aqui, uso do S e do Z. Começando com o uso do S. E aí vale a pena você lembrar o quê? Após ditongo, sempre usa S, quando eu tiver o som de Z, beleza? Quando eu tenho palavras que dão ideia de origem, nacionalidade, também utiliza S, né? O caso de chinês, francês, japonês e assim por diante, certo? Até se você pensar lá, a palavra brasileiro não entraria aqui porque vem da derivação da palavra Brasil, que já é com S, tudo bem? Então não é nesse caso. Mas as palavras que eu tenho lá, a construção para dizer da origem, da nacionalidade, utilizamos S também, beleza? Então grava lá, após ditongo, S. Relacionado à origem, S também. Então, apontamentos. Substantivo feminino lá, lembra? Poeta, poetisa. Poetisa com S. Então, quando eu construo o feminino a partir de um outro masculino, usando a terminação isa, usa-se S. Beleza? Sacerdote, sacerdotisa, também com S. Maravilha? Palavras primitivas que já têm S na sua original, mantém o S nas suas derivadas. Isso é básico. Basicamente assim, todas as vezes que tem uma palavra primitiva, você vai manter a sua derivação com a base da palavra primitiva. Então, se a palavra primitiva tem S, continua as derivadas todas com S. Análise, analisar, por exemplo, certo? Então, cuidado com isso aqui. Se eu tenho lá o S no final, ou dentro da palavra base, as derivadas todas com S também. Por e querer. Esses dois verbos são importantíssimos. Verbo por e verbo querer. Eu preciso saber que todas as suas conjugações serão com S. Todos os derivados do verbo por e do verbo querer vai manter o S. Tudo bem? Aqui, isso é importante, hein? Verbos terminados em andir, ender, verter, pelir. Quando eu construo o substantivo a partir deles, eu uso S, né? Então, atender, atenção não, nada a ver. Pretender, pretensão. Pretender, pretensão, usa S, tudo bem? Então, essas terminações, andir, ender, verter e pelir, usa S na construção da sua derivada, ou seja, do seu substantivo derivado. Essas são as regras do S. Posso dizer para vocês que talvez sejam sejam as mais, digamos, mais densas. Eu tenho mais regras para o uso do S do que para o uso do Z, por exemplo. Então aí nesse caso vai pensar assim, pô, legal, então eu vou ter que gravar basicamente isso aqui. Se você gravou o S, aquilo que não se encaixar nessa regra, você vai utilizar Z. Fica mais fácil assim, não? Fica bem mais fácil. Olha aqui, ó. Uso do Z. Adjetivo para substantivo abstrato, usa Z. Então, vamos lembrar de novo. Belo, beleza. Beleza é com Z. Então aqui, saiu do adjetivo para o substantivo abstrato, Z. Certo? Que mais podemos utilizar aqui de exemplo? Vamos pegar um outro adjetivo. Nítido, nitidez. Leve, leveza. Todos esses adjetivos que eu transformo num substantivo abstrato, o substantivo é com Z. Maravilha? Show de bola. XDB. Primitiva sem S. E aí, na hora que eu construo o verbo derivado, eu uso Z. Então aqui é legal você pensar lá na palavra canal, canalizar. Canal, a primitiva não tem S. Quando eu construo o verbo derivado, eu uso Z. Então, canal, canalizar. Vamos pensar num outro aí. Sei lá. Vou inventar uma aqui. Se eu tivesse que fazer um verbo a partir da palavra pátria, seria como? Patrializar. E aí eu utilizaria um Z, caso existisse esse verbo, tudo bem? Então, mesmo no neologismo, você utilizaria a mesma lógica da regra. Então, na palavra original, não tem, certo? Não tem o S na última sílaba, não tem nada na construção do verbo derivado, utiliza Z, beleza? Primitiva com Z, aí você mantém, né? Sabe que se eu tenho na primitiva o Z, eu vou manter as derivadas também com Z. Isso é importante, né?
Sempre lembrando que eu preciso manter as relações. E aí lembra lá quando eu falei de radical contigo, certo? Eu falei contigo sobre radical nas aulas de morfologia. E aí o radical, você mantém o radical na construção das outras palavras. Essa é a ideia aqui da primitiva tendo o Z, e nas derivadas, né, você vai ter o Z também. Tranquilo? Então, S e Z são as duas regras que eu tenho. Veja que aqui eu tenho coisas mais densas. Isso aqui eu preciso gravar, para que se não encaixar aqui, automaticamente vai encaixar na regra do uso do Z. Maravilha? Muito bem? Seguimos para cá. Uso do J e do G. Beleza? Primeiro, o J de Jesus, certo? J de Jesus. Tem aqui o uso do J de Jesus. Se a palavra primitiva tem J, eu mantenho o J de Jesus na derivada, certo? Isso é lógico, né? Isso é lógico. Então, se eu pegar uma palavra lá, aquela básica, né? Canja, é com J. A derivada canjica vai ser com J também, certo? Não dá para confundir isso aí. Loja, lojista, também com J. Então, se tem na primitiva J, a derivada mantém o J também. Verbo com J, conjugados todos com J também. Por isso que lá o viajar, quando eu conjugo o verbo, que eles viajem, e aí o verbo é com J também. Por isso que tem aquela diferencinha. Então tá lá, verbo com J, os derivados conjugados todos com J. Fica esperto com isso, certo? Palavras de origem tupi, também com J. Por isso que, por exemplo, a palavra pajé é com J, certo? Então, todas as derivadas de origem tupi mantêm o J também. Fácil, tranquilo, beleza. Lá no uso do G, o que você precisa saber do uso do G? Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, sempre com G, certo? Ágio, égio, ígio, ógio, úgio, com G. Então, ágio, presságio, égio, sei lá, sacrilégio, ígio, prestígio, vestígio, ógio. E aí? Além de relógio, que sempre vem na minha cabeça, tem alguma outra com ógio que você lembra? Ógio, sei lá, isso aí, relógio já serve. Úgio, terminado em úgio. Úgio, não tem úgio. Tem palavra com úgio, tem que ter. Subterfúgio, subterfúgio é bonito. Subterfúgio também com G, beleza? Então, ágio, égio, ígio, ógio, úgio, sempre com G. E aqui, agem, igem, ugem, com G também. Sendo que se for de origem tupi, vai ser com J. Por isso que eu falei da palavra pajem. Pajem poderia entrar nessa regra, porém é uma palavra de origem tupi. Então, é com J. Então, agem, reciclagem, por exemplo. Igem, fuligem, por exemplo. Ugem, ferrugem, por exemplo. Então, todas aí, sempre com G. Soube disso, entendeu isso? Fechou. Essa é a mais importante essas aqui são as terminações mais importantes do uso do G. Gravou isso aqui, fica fácil. O resto vai encaixar no J. Tá bom? E eu tenho aqui o uso do X para finalizar essa revisão zona esquematizada para você aqui. O uso do X, o que acontece? Eu tenho após ditongo, né? A palavra caixa, por exemplo. Caixa tem o ditongo, depois vem o X. Caixa usa X. Então, ditongo, X. Depois de palavras que iniciam com em. Então, vamos lá. Encher. Não, né? Encher vem de cheio, por isso que é com CH. Cuidado. Se a palavra base tem CH, aí não dá para ser. Tem que ser palavra base com em. Então, enxame, certo? Aí sim, enxame funciona. Então, após o em, usa X, desde que a palavra base seja a própria palavra iniciada por em. Aqui, nesse caso, ela tem que ser a base. Então, enxame é a base, certo? Agora, se eu pensar em encher, a base é cheio. Cheio é com CH. Cuidado com isso. Então, tá lá. Após em, entra o uso do X. Se ela inicia com me, e aí eu também uso o X. Né? México é um exemplo bacana. Mexicano, mexerica, certo? Então, verbo mexer começou com me, depois eu uso X. E as palavras indígenas também. Um caso bacana de lembrar aqui,
é a palavra abacaxi. Abacaxi é de origem indígena, por isso que eu tenho aí também o uso do X nessas palavrinhas. Beleza? Revisão feita para você, bem felizes e contentes. E agora sim, nós entramos nas nossas últimas telas, certo? Para você poder entender como vai funcionar os últimos elementos aí da nossa querida amiga ortografia. Beleza? Vamos lá comigo então, vamos para a tela. Vamos para a tela e na tela nós temos aí então alguns empregos do e do I, certo? O uso do e e do I. Primeiro para verbos terminados em UAR, certo? E eu vou pegar o verbo efetuar aqui, ó. Quando eu vou conjugar o verbo efetuar, que ele efetue o pagamento. Eu usei o e no final, não usei o i. Por quê? Tem gente que fala assim, né? Que ele efetue o pagamento. E acha que tem que escrever assim também. Se o verbo terminou em UAR, que é o caso de efetuar, então tem que usar e na conjugação, que ele efetue o pagamento. Habituar, mesma coisa, que ele se habitue com essa realidade. Tumultuar, ó, o ar de novo, que ele tumultue menos os nossos estudos. Continuar, de novo, o terminado em UAR, que ele continue. E não é continue, que ele continue a estudar, porque certamente alcançará os seus objetivos. Então daí, as diversas formas verbais dos tempos dos verbos terminados em UAR serão utilizados na conjugação com e, certo? Beleza, show de bola. E agora, verbos terminados em UIR. Olha só, verbos terminados em UIR. Então eu tenho lá, possuir é o primeiro verbo. Na construção, possui. Agora sim eu vou usar o I. Veja que interessante. O IR termina já com I. Então, quando eu construo aqui, ó, eu construo a desinência já usando o I. Distribuir, ele distribui. Não dá para escrever distribui, né? Não tem sentido. Usufruir, usufrui. Concluir, conclui. Certo? Então, todas aqui eu estou utilizando aí essa terminaçãozinha do I. Né? Cuidado, ó. Quando é o ar, usa-se E. Quando é o ir, usa-se I na sua construção. Show de bola? Maravilha? Muito bem. Então tá aí. Nas formas verbais terminadas em UIR, você vai utilizar na conjugação o I, a letrinha I nessa conjugação aí. Cuidado aqui, ó. São úteis os casos em que há dúvida quanto ao uso do E e I. Né? Então essas duas regrinhas que eu passei para vocês agora aqui. Mas há também, e aqui eu vou fazer até um destaque, ó. Mas há também formas de verbos terminados em UIR que são escritas com E. Quais seriam? Por exemplo, contribuem. O verbo aqui seria qual? Contribuir. Contribuir. Certo? Ó, é uma terminação UIR, mas usa o E ali. Ó. Possuem. O verbo ali é possuir. Então tem que ficar esperto, porque pode ser que dentro da regra a gente tenha aí umas outras construções possíveis também para essa regra. Obviamente que a pronúncia aqui vai nos ajudar a identificar qual é a regra que eu tenho que utilizar para essas construções desses verbos. Certo? Muito bem. E agora, emprego do H. Olha que bonitinho isso aqui. Quando que eu vou empregar o H? Primeiro, uma coisa importante. Venha para mim aqui agora. O H é uma letra que ela, assim, a gente herdou essa letra da construção da palavra lá, muitas vezes do latim ou do grego, certo? Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, a palavra homem. Homem, nós herdamos essa palavra homem da palavra homos, certo? E isso aqui é grego, beleza? Então vem lá do grego, homos. Então esse H aqui, ele vem como herança da palavra homos. Porque para nós, na nossa leitura e na nossa escrita, homem, se eu colocar o H na frente ou não, ele vai funcionar igual, eu vou entender que é homem. Mas eu tenho que usar esse H aqui por herança etimológica, certo? É uma herança da palavra homos, né? De homo sapiens, por exemplo. Então aqui eu tenho essa vogal, essa consoante H por herança. E uma coisa importante,
o H, ele não tem um som representativo, certo? Quando a gente fala de fonética aí da letra H, ele não tem um som. Por exemplo, se eu pedir para você agora aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Por favor, pronuncie para mim. Deixa eu apagar aqui, fazer de novo, ó. Se eu pegar e falar, ó, quantas letras eu tenho aqui? Ter 1, 2, 3, 4, 5 letras. Já fizemos isso numa outra aula. Se eu for fazer quantos sons eu escuto, isso aqui é um som só, né? Porque eu escuto O, na verdade. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza, eu tenho 4 fonemas. Só que, por exemplo, se eu perguntar para você, esse H aqui, ele é um dígrafo, o que ele é? Não, ele é uma letra morta. Né? Me faça esse som, por favor, pronuncie esse som para mim. Sabe qual é o som do H? É esse aqui, ó. Nenhum, pessoal. Nenhum. O H não tem som. Beleza? Ele vai ter som quando? Quando ele estiver junto com o C, com o L ou com o N. Aqui sim eu tenho dígrafos, né? Lembrando rapidamente aí desse processo do uso do H. Muito bem, então a gente vai ver quando que eu devo usar ou não. Já dei uma dica aqui da parte etimológica, mas tem outras situações também. Então bora lá ver como funciona. Então primeiro exemplo, parte etimológica, acabei de falar para você. Então a gente herdou esses Hs aqui, certo? Lá da parte do grego ou do latim, certo? Normalmente o H vem do grego. Depois, integrando os dígrafos, que eu acabei de mostrar para vocês, certo? O CH e o LH. Então tá lá, ó, flecha, né? Telha, companhia. Pronto, aí eu tenho sem o H funcionando com algum tipo de sonoridade e eu tenho que ter esse H junto dessas letrinhas para ter essa sonoridade específica. Muito bem. Tá aí. Final e inicial em certas interjeições. Bom, interjeição, a gente vai ver depois nas classes de palavras, que a função dela é expressar um sentimento, um espanto, né? Então tá lá, ó. Ah, i, é, ó, em, Então tá aí as interjeições com o H junto. A gente vai encontrar muito isso aonde? Em tiras e charges também, certo? Em compostos unidos por hífen, olha só, no início do segundo elemento, C etimológico, ou seja, por herança de construção da palavra. Então, anti-higiênico, pré-histórico, super-homem, beleza? Esse H, então, aparecendo nessas construções. Perceba que a maioria deles, desse uso desse H, maioria é etimológico, certo? Muito bem, olha que bacana isso aqui. No substantivo Bahia, o H sobrevive por tradição. Ou seja, eu poderia escrever Bahia dessa forma. Bahia. Ops! Tá sobrando aqui. Poderia. Pensando agora que, obviamente, lá no estado, né, pessoas? Mas, por tradição, nós mantemos o H. Então, o substantivo aí derivado de Bahia, você pode até perceber que é baiano, baianada ou baianinha, sem o H. O H não aparece nas suas derivações. Então, a gente usa isso aqui como forma de manter a tradição histórica dessa palavrinha aí, beleza? Então, cuidado com isso. E aqui, na questão 2, olha que bacana, os vocábulos erva, Espanha e inverno não possuem a letra H, certo? Pode perceber aqui, ó, erva, Espanha e inverno não tem. Só que nos derivados eruditos, né, ou seja, mais formais, são grafados com H. Por isso que lá, ó, o animal que se alimenta de ervas é um animal herbívoro. Esse herbívoro aqui, ó, tem o H como forma de utilizado aí de algo mais erudito. Se é erudito, vai lembrar que tem uma relação greco-romana aqui, certo? Então, na construção dessa palavrinha aí, vem lá das nossas histórias greco-romanas ainda. Então, Espanha, então se eu sou um cara que gosta de ler livros hispânicos, com H também, certo? Hispânicos. E inverno, hibernal. Hibernal também com H. Tudo é herança da etimologia dessas palavras também, certo?
Então lá da nossa construção greco-romana ou greco-latina, também podemos escrever aqui, que vai dar na mesma, certo? Então greco-romana ou greco-latina. Percebe então que essa construção eu tenho através só das palavras de forma erudita, dessas palavrinhas aí dentro da nossa realidade, certo? Muito bem, então olha só, voltando para mim aqui, então você já sabe que o uso do H, ele é muito mais um uso histórico, tudo bem? O H você vai ter aí a função primordial dele junto com as letrinhas do CH, o NH e o LH. Fora isso, você vai encontrar ele só como forma de relembrar aí da estrutura histórica desse H, beleza? Então, pensa assim, a ortografia, ela vai me servir? Claro que vai. Eu tenho muitas regras ortográficas e essas regrinhas ortográficas, elas precisam estar mais, digamos assim, mais intrínsecas na gente. Mas quanto mais eu ler, quanto mais eu escrever, quanto mais eu fizer exercícios, quanto mais palavras novas eu conhecer, isso é uma coisa importante. Vá buscar dicionários, vá buscar as palavras nos dicionários. Então, eu quero escrever um texto novo agora, só que eu não sei como escreve tal palavra. Vá ao dicionário, veja como escreve. Marca, grava aquela escrita. Óbvio que as regras todas que eu estou passando para você vai te ajudar, mas tem que ter também a prática disso. Quanto mais eu praticar, quanto mais eu conseguir utilizar aí esses recursos de ortografia, mais eu vou gravando também como funciona cada uma das palavrinhas, certo? E, obviamente, se você bateu a dúvida, puxa, não lembro mais como que escreve isso, mesmo que seja, eu gravei a regra, mas não lembro como escreve. Além da regra, tem que ter um dicionário à mão, tem que ter alguma coisa à mão que você possa aí ter como subsídio na construção do seu conhecimento e na construção da sua ortografia. Então nós fizemos um panorama geral, desde da morfologia, que é o estudo da formação da palavra, chegamos no panorama de processo de formação de palavra, que são vários processos que vimos ali, até chegarmos na ortografia. Tudo isso é um processo que está totalmente interligado, certo? Desde a morfologia, com o processo de formação de palavras, com a ortografia. Esses três elementos, você tem que estar bem ciente de cada um deles, para que você possa ter aí uma maleabilidade maior para poder trabalhar melhor na escrita e na resolução de exercícios, beleza? Então, quando você tem isso na sua mão, você não vai passar aperto em relação à escrita, nem de redação, nem de nada mais. Tudo bem? Então, grava aí. Morfologia, lembrando a morfologia lá, que eu estudei com vocês, radical, prefixo, vogal temática, sufixo, tudo isso faz parte da base da construção das palavras. Dentro disso aí, falei de desinências também, certo? Desinência verbal, desinência nominal. Depois disso, nós fomos para os processos de formação de palavras. Lá no processo de formação de palavra eu falei processo 1, processo de derivação, que eu tinha prefixal colocando prefixo, sufixal colocando sufixo, prefixal e sufixal colocando os dois juntos, para síntese, colocando os dois juntos com dependência de sentido, enquanto no prefixal não tinha dependência. Falei da derivação imprópria e da regressiva. A regressiva eu transformando a palavra, mudando de classe. A imprópria eu mudava a classe sem mexer na palavra. Depois eu fui para os processos secundários. Falei com vocês dos processos secundários de hibridismo, que tem a ver também com palavras de outras línguas juntas, fazendo uma nova palavra. Falei, além do hibridismo, falei também da abreviação. Você abrevia uma palavra e surge uma nova, certo? Falei também da onomatopeia, que a partir do ruído cria-se uma palavra, certo? Além da onomatopeia, ainda falei contigo também da relação. Então foi hibridismo, abreviação, onomatopeia. Teve mais uma que eu falei, que agora esqueci. Foram 4 processos secundários. Falei do neologismo, da criação de novas palavras, e também do estrangeirismo que está junto, certo? Na construção de novas palavras que vêm de outras línguas. Tudo isso culminou na ortografia. E daí na ortografia eu passei os principais tópicos para você, que foi aí o uso do X, do CH, o uso do J e do G, o uso do S e do Z, importantíssimo. Passei ainda o uso do I e do E nos verbos, certo? Nos verbos que nós temos aí. Além de passar o uso do I e do E nos verbos, passei para você também essa relação do H, sendo aí, no caso, o nossa herança etimológica, nossa herança que carregamos aí por ser uma derivação lá da parte greco-latina que nós temos na nossa língua.
Tranquilo? Você vai encontrar especialmente o uso dessa herança greco-latina em nomes mais técnicos aí, em biologia, em química também, certo? Dentro desse panorama todo, nós fechamos essa parte de morfologia. E depois teremos que entrar, obviamente, ainda na aplicação dessas palavras que foram construídas, na aplicação dentro dos textos. Que aí sim, a gente entra na classe de palavras para poder destrinchar cada uma das classes, que são 10 classes, mas isso fica para uma próxima aula, onde a gente vai poder aprofundar cada uma das classes de palavras para você ficar mais tranquilo e mais susse em relação a elas. Maravilha? Tranquilo? Muito bem, pessoas. Até a próxima. Fui.